Meu nome é Lourdes Maria da Conceição. Tenho 74 anos e passei a vida inteira acreditando que família era sagrado, que mãe era mãe até debaixo da terra, que filho era para sempre. Criei meu menino sozinha depois que meu marido morreu num acidente, quando o Evandro tinha só 7 anos. Trabalhei em 3, 4 empregos ao mesmo tempo. Vendi quentinha na porta de fábrica. Lavei roupa. Costurei até os dedos ficarem calejados. Tudo para que ele tivesse estudo, roupa boa, um futuro diferente do meu. E ele teve. Meu filho se formou, arrumou emprego bom em Goiânia, casou com uma moça da capital, mora num apartamento bonito de 3 quartos. Eu continuei na minha casinha simples no interior, aquela que construí com o João tijolo por tijolo, com um quintal de goiabeira e jabuticaba. Era minha paz, meu refúgio. O lugar onde as paredes ainda guardavam o cheiro do café que a gente tomava junto nas manhãs de domingo. Até que uma madrugada, um curto-circuito transformou tudo em cinzas. Perdi tudo. As roupas, os móveis, as fotografias do meu casamento, o álbum do batizado do Evandro, os bordados que eu fazia com tanto carinho. Sobrou só o terreno queimado e a roupa do corpo. Os vizinhos me acolheram naquela noite, mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Então, com o coração apertado e uma mala emprestada nas mãos, peguei o ônibus para Goiânia. Fui até a casa do meu único filho. Toquei a campainha tremendo. Ele abriu a porta, mas não me deixou entrar. Ficou ali parado, bloqueando a passagem, com uma cara que eu nunca tinha visto antes. Disse que a casa estava cheia, que a esposa dele não se sentia confortável com visitas prolongadas, que minha presença traria clima de velório. Implorei. Falei que era só até eu me organizar. Uma semana, alguns dias. Ele balançou a cabeça, colocou R$ 200 na minha mão e me deu o endereço de um abrigo municipal. Fechou a porta na minha cara. Passei aquela noite num colchonete fino, no meio de outras mulheres que também tinham sido esquecidas pelo mundo. Chorei até não ter mais lágrimas. Me perguntei onde foi que eu errei. Se tinha mimado demais ou cobrado de menos. Se amor de mãe tinha prazo de validade. Foi no abrigo que conheci a Neuza, uma assistente social de olhos gentis e mãos calejadas de quem conhece a dor alheia. Ela me ajudou a juntar os cacos. E foi ela quem descobriu que eu ainda era dona de um terreno. Aquele que o João tinha comprado décadas atrás, sonhando em fazer uma chácara. O bairro cresceu, virou zona comercial e aquele pedaço de chão agora valia uma fortuna. Vendi o terreno. Comprei uma casinha simples, mas digna. Plantei mudas de goiabeira e jabuticaba no quintal, como se pudesse reconstruir o que o fogo levou. E o resto do dinheiro, a maior parte, eu doei. Doei para o abrigo que me acolheu quando meu próprio sangue me rejeitou. Semanas depois, meu filho recebeu uma ligação do tabelião. O apartamento onde ele morava estava registrado no meu nome. Anos atrás, quando ele quis montar um negócio que nunca deu certo, eu assinei como avalista de um empréstimo. Ele não conseguiu pagar. Eu quitei aquela dívida em silêncio, vendendo minhas alianças de casamento, minhas joias, tudo que tinha de valor. Quando a dívida foi quitada, a propriedade passou automaticamente para o meu nome. E agora, eu tinha vendido o apartamento dele. O dinheiro que ele esperava herdar, doado. Ele me ligou desesperado, gritando, me acusando de vingança, de crueldade, de ter destruído a vida dele. Perguntou como eu pude fazer aquilo. Eu respirei fundo e disse: por que precisava seguir em frente? Por que não posso ficar presa a alguém que me fechou a porta na cara quando eu mais precisei? Desliguei o telefone. Troquei meu número. Hoje cultivo minha horta. Divido verduras com os vizinhos. Tomo café na varanda e converso com outras mulheres que também renasceram das próprias cinzas. Plantei raízes não só na terra, mas dentro de mim. A certeza de que dignidade não se negocia e que às vezes o maior ato de amor próprio é deixar ir quem escolheu te soltar primeiro. Mas a história não termina aí, porque alguns meses depois, numa tarde de terça-feira,
Ouvi a campainha tocar. Fui até o portão e dei de cara com ele. Meu filho, magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Nada parecido com o homem bem vestido que me rejeitou naquela noite. Ele estava chorando. E o que aconteceu depois dessa campainha tocar mudou tudo de novo. Mudou a forma como eu via o perdão. Mudou a forma como eu via meu filho. Mudou a forma como eu via a mim mesma. Porque perdoar não é esquecer. Não é voltar a ser o que éramos. Não é aceitar de volta como se nada tivesse acontecido. Perdoar é algo muito mais complicado, muito mais doloroso e muito mais libertador do que eu jamais imaginei. Esta é a minha história. A história de como perdi tudo, de como fui rejeitada por quem eu mais amava, de como me reerguei das cinzas e de como aprendi que família verdadeira não é feita de sangue, é feita de presença, de mãos estendidas, de portas abertas quando o mundo desaba. É a história de uma mãe que precisou escolher entre o filho e ela mesma. E escolheu ela mesma. Pelo menos por um tempo. Porque o que aconteceu depois dessa escolha? Bem, isso você ainda vai descobrir. Acordei naquela madrugada com o cheiro de fumaça entrando pelas frestas da janela do quarto. Não era o cheiro de lenha queimando no fogão a lenha da vizinha. Aquele cheiro bom de café da manhã no interior. Era algo diferente, mais denso, mais assustador. Levantei da cama devagar. Meus joelhos doem quando me levanto rápido demais. E caminhei até a sala. Foi quando vi as labaredas subindo pela parede da cozinha, lambendo o teto como serpentes vermelhas e douradas. Gritei. Não sei se gritei por socorro ou apenas de susto, mas minha voz saiu rouca, quebrando no meio da garganta. Corri até a porta da frente, descalça, tropeçando no tapete que eu mesma tinha bordado há 15 anos. Consegui abrir a porta e sair para o quintal. O frio da madrugada bateu no meu rosto, mas dentro de mim ardia algo pior que o fogo. O desespero de ver minha vida inteira se consumindo em chamas. Os vizinhos apareceram rapidamente. Seu Antônio, que mora na casa ao lado, foi o primeiro. Ele tentou entrar com um balde de água, mas as chamas já tinham tomado conta da sala. Dona Cida ligou para os bombeiros, mas todos sabíamos que eles demorariam. A cidade mais próxima com corpo de bombeiros ficava a 40 minutos dali. Fiquei ali parada, tremendo, vendo minha casinha virar cinza. As paredes que o João levantou tijolo por tijolo. O telhado que ele consertou antes de morrer. As cortinas floridas que eu mesma costurei. O armário onde guardava as roupinhas de bebê do Evandro. Tudo virando pó. Quando os bombeiros finalmente chegaram, já não havia mais nada a fazer. Apenas controlar para que o fogo não se espalhasse para as casas vizinhas. Fiquei sentada no meio-fio, enrolada num cobertor que a Dona Cida me trouxe, olhando para aquilo que um dia foi meu lar. Sentia como se tivessem arrancado meu coração do peito e jogado nas brasas. Dona Cida me levou para a casa dela. Preparou um chá de camomila, me deu roupas limpas, me ofereceu o quarto de hóspedes, mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Ela tinha a família dela, os problemas dela. Eu precisava de um plano. Foi então que pensei no Evandro. Meu filho, meu único filho. O menino que carreguei no colo, que ensinou a andar segurando em meus dedos, que levei para a escola de bicicleta durante anos. O homem que hoje morava num apartamento espaçoso em Goiânia, trabalhava numa empresa grande, tinha carro do ano e viajava para a praia todo verão. Ele ia me acolher. Claro que ia. Eu era a mãe dele. Passei 2 dias na casa da Dona Cida, esperando meus documentos que haviam sido solicitados na prefeitura. Tudo tinha queimado, até minha identidade. Quando finalmente consegui uma segunda via provisória, peguei o ônibus para Goiânia. Eram 3 horas de viagem. Fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem mudar do verde do cerrado para o concreto da cidade grande. Meu coração batia acelerado. Estava ansiosa para abraçar meu filho, para chorar no ombro dele, para ouvir que tudo ia ficar bem. O ônibus me deixou na rodoviária.
De lá, peguei outro ônibus urbano até o bairro onde Evandro morava. Era um bairro bonito, com prédios altos, árvores plantadas nas calçadas largas, portarias com porteiros uniformizados. Tão diferente da minha cidadezinha, onde todo mundo se conhecia pelo nome. Cheguei no prédio dele por volta das 7 da noite. O porteiro me olhou de cima a baixo. Eu estava com a roupa emprestada da dona Cida, uma saia longa meio desbotada e uma blusa que ficava folgada nos meus ombros magros. Disse que era mãe do morador do apartamento 304. Ele pegou o telefone, discou, falou alguma coisa que não consegui ouvir direito e me liberou para subir. Meu coração quase saiu pela boca quando o elevador começou a subir. Eu nunca me acostumei com o elevador. Sempre me deixa tonta com aquela sensação de estar flutuando. No terceiro andar, as portas se abriram. Caminhei pelo corredor até encontrar o número 304. Respirei fundo e toquei a campainha. Evandro abriu a porta. Ele estava de bermuda e camiseta, com o cabelo úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Ficou me olhando por uns segundos, sem dizer nada. Eu sorri, mesmo com os olhos marejados. "Meu filho!" comecei a dizer. "Mãe!" Ele não abriu mais a porta. Ficou ali, segurando a maçaneta com o corpo bloqueando a passagem. "O que aconteceu?" Contei do incêndio, das chamas, da perda de tudo, da ajuda dos vizinhos. Falei rápido, tropeçando nas palavras, sentindo o nó na garganta crescer. Disse que precisava de um lugar para ficar, só até me organizar, arrumar alguma coisa. Ele olhou para trás, para dentro do apartamento, como se estivesse consultando alguém. Então voltou os olhos para mim. "Mãe, olha, a casa tá cheia. A Milena tá estressada com o trabalho. A gente tem uma rotina complicada. E, sinceramente, sua presença aqui ia trazer um clima pesado. Clima de velório, sabe? A gente precisa de leveza agora." Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Clima de velório. Leveza. As palavras ecoaram na minha cabeça. "Evandro, eu perdi tudo. Tudo. Eu só preciso de uns dias, meu filho. Uns dias só, até eu ver o que vou fazer." Ele suspirou, impaciente. "Mãe, eu não posso. Sério. Mas olha, vou te ajudar." Ele entrou no apartamento por um instante e voltou com a carteira. Tirou algumas notas de dentro e estendeu para mim. "Toma, R$ 200. E olha, tem um abrigo municipal ali na região da Praça Cívica. Eles acolhem pessoas em situação de vulnerabilidade. É limpo, tem assistência social, comida. Você vai ficar bem lá até resolver as coisas." Fiquei olhando para o dinheiro na mão dele. R$ 200. Um abrigo municipal. Eu, Lourdes Maria da Conceição, que criei esse homem sozinha, que vendi minhas alianças de casamento para pagar a faculdade dele, quando a bolsa não cobria tudo, que passei noites em claro costurando para juntar dinheiro para a formatura dele. Eu ia dormir num abrigo enquanto ele dormia em 3 quartos com ar-condicionado. "Evandro!" Minha voz saiu tão baixa que quase não reconheci. "Você é meu filho. E eu tô te ajudando, mãe." Ele colocou o dinheiro na minha mão, fechando meus dedos em volta das notas. "Olha, eu vou te mandar mais dinheiro mês que vem, tá bom? Mas agora eu preciso que você entenda. Eu tenho minha vida, meu casamento, minhas responsabilidades. Não dá pra você ficar aqui." Atrás dele, no corredor do apartamento, vi a silhueta da Milena. Ela estava de costas, mas sei que ela ouviu tudo. Sabia que era ela quem comandava aquela decisão. Evandro me deu o endereço do abrigo anotado num papel. Depois fechou a porta devagar, mas com firmeza. Ouvi a tranca sendo girada do lado de dentro. Fiquei ali parada no corredor, segurando aquele dinheiro e aquele papel, sentindo as pernas tremerem. Encostei na parede e desci devagar, até ficar sentada no chão frio. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei o João. Chorei pela casa que perdi, pela vida que desmoronou, mas principalmente pela dor de descobrir que meu filho tinha me abandonado. Não sei quanto tempo fiquei ali. Em algum momento, uma senhora que morava no mesmo andar saiu de seu apartamento e me viu.
Ela se ajoelhou ao meu lado, perguntou se eu estava bem, se precisava de ajuda. Disse que não, que estava indo embora. Ela me ajudou a levantar, me ofereceu água, mas eu recusei. Só queria sair dali. Desci as escadas. Não confiei em entrar no elevador naquele estado. Saí do prédio e caminhei sem rumo por alguns minutos. A noite estava clara, com poucas estrelas visíveis por causa das luzes da cidade. Perguntei para um rapaz na esquina onde ficava a praça cívica. Ele me deu as direções. Peguei um ônibus usando parte do dinheiro que o Evandro me deu. O abrigo ficava num prédio antigo, pintado de bege desbotado, com grades nas janelas. Tinha uma placa na entrada. Abrigo Municipal Santa Rita de Cássia. Acolhimento temporário. Entrei. Uma moça jovem, de cabelos presos num rabo de cavalo, me recebeu na recepção. Perguntou o meu nome, minha situação. Contei. Ela preencheu uma ficha, me explicou as regras da casa. Me levou até um quarto coletivo com 8 beliches. Havia outras mulheres ali. Algumas dormiam, outras conversavam em voz baixa. Uma delas, uma senhora negra de cabelos grisalhos e sorriso gentil, me ofereceu o beliche de baixo que estava vago ao lado do dela. Seja bem-vinda, minha filha. Eu sou a Terezinha. Qualquer coisa que precisar, pode falar comigo. Agradeci, sentei na cama e desatei a chorar de novo. Terezinha sentou ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Não disse nada, só ficou ali, com a mão quente no meu ombro, me deixando chorar. Naquela noite, deitada num colchonete fino, olhando para o teto rachado, pensei em tudo. Pensei no João, em como ele ficaria indignado se soubesse que o filho que criamos tinha me rejeitado. Pensei na casa que virou cinzas. Pensei nos anos que dediquei ao Evandro, nas renúncias, nos sacrifícios. E pensei que talvez, só talvez, eu tinha errado em algum lugar. Talvez eu tivesse amado demais, ou cobrado de menos. Talvez eu devesse ter ensinado mais sobre gratidão, sobre compaixão, sobre olhar para trás e reconhecer de onde viemos. Mas não adiantava mais ficar remoendo o passado. O passado tinha virado cinzas junto com minha casa. Agora eu precisava pensar no futuro. E o futuro, naquele momento, parecia tão escuro e incerto quanto aquele quarto mal iluminado do abrigo. Na manhã seguinte, acordei com o barulho de vozes e passos. O sol entrava fraco pela janela alta. Levantei devagar. Tinha dormido mal. O corpo todo doía. Terezinha já estava acordada, arrumando sua cama com capricho. Bom dia, Dona Lourdes. Dormiu bem? Mais ou menos. Passei a mão no rosto, sentindo os olhos inchados de tanto chorar. O café da manhã é às 7. Tem pão, margarina, café com leite. É simples, mas mata a fome. Segui Terezinha até o refeitório. Era uma sala grande, com mesas compridas e bancos de madeira. Havia umas 20 mulheres ali, de todas as idades. Algumas riam, outras comiam em silêncio. Peguei meu prato, meu copo de café com leite e sentei ao lado da Terezinha. Faz quanto tempo que você tá aqui? Perguntei. 2 meses. Meu marido me botou pra fora de casa quando descobriu que eu tinha vendido a TV dele pra pagar a conta de luz. Ele bebia muito, gastava tudo em bar. Eu tentei segurar as pontas, mas chegou uma hora que não deu mais. E seus filhos? Terezinha deu um sorriso triste. Tenho 3. 2 moram longe, em São Paulo. A caçula mora aqui, mas está desempregada, morando de favor na casa de uma amiga. Ela não tem condição de me ajudar. Eu entendo. Fiquei em silêncio, mastigando o pão devagar. Era estranho pensar que eu estava ali, naquele lugar, comendo num refeitório coletivo, dividindo o quarto com desconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, havia algo de reconfortante em estar rodeada de pessoas que, como eu, tinham sido esquecidas por aqueles que deveriam cuidar delas. Depois do café, uma mulher entrou no refeitório e bateu palmas para chamar atenção. Bom dia, meninas! Quem é nova aqui e ainda não passou pela assistente social, por favor, venha comigo. Levantei e segui ela. Outras 2 mulheres também foram. Fomos levadas até uma sala pequena,
com 2 mesas, um armário de arquivo e um ventilador velho que fazia mais barulho do que vento. Sentei numa cadeira de plástico e esperei. A assistente social chegou depois de alguns minutos. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos curtos, óculos de armação vermelha e um jeito firme, mas gentil. Bom dia, eu sou a Neuza, assistente social daqui do abrigo. Vou fazer algumas perguntas para entender sua situação e ver como posso te ajudar, tá bom? Acenei com a cabeça. Neuza pegou uma prancheta e começou a preencher um formulário. Perguntou meu nome completo, data de nascimento, se tinha documentos, se tinha família, se recebia algum benefício, se tinha problemas de saúde. Respondi tudo com calma, sentindo um aperto no peito cada vez que precisava dizer que meu filho tinha me rejeitado. E você tem algum bem em seu nome? Casa, terreno, carro? A casa queimou, mas tinha um terreno. Me lembrei vagamente de um terreno que o João tinha comprado nos anos 80. Era num bairro afastado, quase zona rural na época. Nunca demos muita importância para aquilo. João sonhava em construir uma chácara lá um dia, mas a vida nunca permitiu. Depois que ele morreu, eu simplesmente esqueci que aquilo existia. Você tem a escritura? Não sei. Tava tudo dentro de casa. Queimou tudo. A gente pode solicitar uma segunda via no cartório. Você lembra em qual cartório foi registrado? Tentei me lembrar. João tinha me mostrado os papéis uma vez, há tanto tempo. Mas lembrava que era em Goiânia, porque tínhamos ido até lá para assinar. Era em Goiânia. Não lembro o nome do cartório, mas lembro que era perto de uma igreja grande, uma igreja antiga. Catedral de Goiânia? Acho que sim. Neuza anotou tudo. Vou fazer uma busca nos cartórios da região. Se você realmente tem esse terreno, a gente precisa regularizar. Pode ser que ele valha alguma coisa, Dona Lourdes. E se valer, você pode vender e usar o dinheiro para recomeçar. Pela primeira vez em dias, senti uma pontinha de esperança. Neuza me deu uns papéis para assinar, autorizando ela a fazer as buscas em meu nome. Depois me explicou as atividades do abrigo. Oficinas de artesanato, aulas de alfabetização para quem precisava, grupos de apoio. Disse que eu podia ficar ali por até 3 meses, mas que o ideal era que nesse período eu conseguisse me reorganizar e encontrar um caminho. Saí da sala sentindo algo diferente. Não era alegria. Ainda não. Mas era algo parecido com força. Uma força pequena, frágil, mas que estava ali, dentro de mim, me dizendo para não desistir. Os dias foram passando devagar. Eu ajudava na cozinha do abrigo, descascando batatas, lavando louça, preparando o almoço junto com outras mulheres. Tinha algo de terapêutico naquilo. O barulho das panelas, o cheiro da comida, as conversas despretensiosas enquanto trabalhávamos. Me fazia lembrar dos tempos em que eu vendia quentinhas, quando o Evandro era pequeno. Tempos difíceis, mas cheios de propósito. Terezinha virou minha amiga. Conversávamos todas as noites antes de dormir. Ela me contava histórias da juventude dela, de quando dançava forró nos bailes da cidade, de quando conheceu o marido. Eu contava das minhas memórias com o João, de como éramos felizes mesmo com tão pouco. Sabe, Dona Lourdes, ela me disse uma noite, tem uma coisa que eu aprendi aqui. A gente acha que a vida acabou quando perde tudo, mas na verdade ela só tá começando de novo. É como plantar. Você limpa o terreno, tira as pedras, revira a terra. Dói, cansa. Mas depois você planta de novo, rega com cuidado. E a vida brota. Sorri. Gostei da comparação. Você é sábia, Terezinha. Sábia não, minha filha. Só sou velha. E quem fica velho aprende que ou a gente se levanta das quedas, ou a gente fica deitado para sempre. 2 semanas depois da minha chegada ao abrigo, Neuza me chamou no escritório. Ela estava sorrindo. Era um sorriso largo, daqueles que iluminam o rosto inteiro. Dona Lourdes, senta aqui. Tenho uma notícia. Sentei com o coração disparado. Achei o registro do seu terreno. E Dona Lourdes,
Ele vale muito dinheiro. Arregalei os olhos. Como assim? O bairro onde fica o terreno não é mais área rural. Virou zona comercial. Tem empresas, lojas, restaurantes. O terreno tá numa esquina privilegiada. Consultei um corretor e ele disse que, pelo tamanho e localização, pode valer entre 250 a 300 mil reais. Senti as pernas fraquejarem mesmo estando sentada. 300 mil reais. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Meu Deus! Você quer vender? Pensei por um momento. Pensei no João, em como ele sonhava com aquele terreno. Mas o João não estava mais aqui. E eu precisava seguir em frente. Quero! Neuza me ajudou com toda a burocracia. Solicitamos a segunda via da escritura, atualizamos o registro, procuramos um corretor de confiança. O processo levou quase um mês, mas finalmente conseguimos um comprador. Uma rede de farmácias que queria construir uma filial ali. Assinei a venda num cartório no centro de Goiânia. Neuza foi comigo. Quando o dinheiro caiu na minha conta, uma conta que abri especialmente para isso, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque, finalmente, eu tinha um caminho. Tristeza porque vender aquele terreno era como vender um pedaço do João. Um pedaço dos nossos sonhos. Mas sonhos também precisam morrer para que novos possam nascer. Com o dinheiro, a primeira coisa que fiz foi comprar uma casa. Nada luxuoso, nada parecido com o apartamento do Evandro. Era uma casinha simples, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, num bairro tranquilo da periferia de Goiânia. Tinha um quintalzinho nos fundos, pequeno, mas suficiente. Mudei para lá numa manhã de sábado. Terezinha e outras mulheres do abrigo me ajudaram a carregar as poucas coisas que eu tinha comprado. Uma cama, uma mesinha, algumas panelas. Neuza apareceu também, trazendo um bolo de fubá que ela mesma tinha feito. Para estrear a casa nova, Dona Lourdes. Tomamos café juntas naquela casa vazia, sentadas no chão da sala, comendo bolo e rindo. Rindo de coisas bobas, de piadas sem graça, mas rindo. E percebi que estava feliz. Feliz de um jeito que não sentia há muito tempo. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha na minha casa nova. Caminhei pelos cômodos, passando a mão nas paredes lisas e brancas. Olhei pela janela para o quintal e imaginei plantando um pé de jabuticaba ali, como o João tinha feito na nossa antiga casa. Sentei na beirada da cama e peguei meu celular. Olhei para o número do Evandro, salvo ali. Meu dedo pairou sobre o botão de ligar. Pensei em ligar, em contar que eu estava bem, que tinha uma casa nova. Mas algo dentro de mim disse: não, não era hora. Talvez nunca fosse. Guardei o celular e respirei fundo. Tinha muito ainda para fazer, muito para reconstruir. Mas agora, pela primeira vez desde o incêndio, eu tinha chão firme sob meus pés. Tinha um lar, tinha esperança. E isso, por enquanto, era suficiente. Nos primeiros dias na casa nova, acordava no meio da noite desorientada, sem saber onde estava. Levava alguns segundos para lembrar que aquele não era o abrigo, nem a casa que tinha queimado. Era meu novo lar, minha reconstrução. Levantava, caminhava até a janela da sala e ficava olhando a rua vazia sob a luz amarelada dos postes. Goiânia dormia, mas eu permanecia acordada, com a cabeça cheia de pensamentos. Pensava no Evandro, sempre no Evandro. Queria conseguir apagar aquela noite da minha memória. A porta se fechando na minha cara. Os 200 reais, o endereço do abrigo anotado num papel amassado. Mas a ferida ainda estava aberta, sangrando por dentro. Algumas noites pegava o celular e ficava olhando para o número dele. Meus dedos tremiam sobre a tela. Queria ligar, queria ouvir a voz dele. Queria que ele dissesse que se arrependeu, que estava arrependido, que tinha sido um momento de fraqueza. Mas nunca ligava. Guardava o telefone e voltava para a cama, carregando o peso da rejeição como uma pedra amarrada no peito. Uma manhã, estava no quintal cavando a terra para plantar as mudas de jabuticaba,
e goiaba que tinha comprado numa feira, quando ouvi a campainha tocar. Limpei as mãos sujas de terra no avental e fui até o portão. Era Neuza. Dona Lourdes, vim ver como a senhora está se ajeitando por aqui. Sorri e abri o portão. Neuza entrou carregando uma sacola. Trouxe umas coisinhas. Biscoitos, café, açúcar. Sei que a senhora está se organizando ainda. Ah, Neuza, você não precisava. Claro que precisava. A gente se acostuma com vocês lá no abrigo. Fica com o coração apertado quando vão embora. Ela olhou em volta, observando a casa, o quintal. Que lugar gostoso, Dona Lourdes. Dá para sentir a paz daqui. Fizemos café e sentamos na mesinha da cozinha. Conversamos sobre banalidades, sobre a vizinhança, sobre as plantas que eu queria cultivar. Mas percebi que Neuza tinha algo mais para dizer. Conhecia aquele jeito dela, o olhar meio de soslaio, como se estivesse medindo as palavras. Dona Lourdes, posso falar uma coisa? Claro. Eu sei que a senhora ainda está magoada com seu filho, e é compreensível. Mas a senhora já pensou em conversar com ele? Explicar sua situação agora? Às vezes as pessoas fazem coisas ruins no impulso e se arrependem depois. Senti o peito apertar. Não sei se ele se arrependeu, Neuza. Acho que ele é aliviado por eu ter sumido da vida dele. A senhora tem certeza disso? Não tinha. Mas doía demais imaginar outra possibilidade. Eu não sei o que dizer para ele. E mesmo que soubesse, não sei se conseguiria. Cada vez que lembro daquela porta fechando, é como se levasse uma facada de novo. Neuza estendeu a mão e segurou a minha. Eu entendo. Mas guarda isso no coração. Perdoar não é esquecer o que fizeram com a gente. É se libertar do veneno que a mágoa espalha dentro da gente. A senhora não precisa voltar a ter uma relação com ele, mas precisa fazer as pazes com o que aconteceu para não carregar isso pro resto da vida. Sabia que ela tinha razão, mas razão e sentimento são coisas que nem sempre caminham juntas. Os dias foram passando e fui me adaptando à rotina. Acordava cedo, tomava café, cuidava do quintal, fazia as compras no mercadinho da esquina. Conheci algumas vizinhas. Dona Marlene, uma senhora simpática que morava 3 casas à frente, me ensinou a fazer um bolo de mandioca que ficava uma delícia. Seu Osvaldo, um senhor viúvo que morava ao lado, me presenteou com uma mudinha de alecrim. Planta perto da janela da cozinha. Espanta mal olhado e ainda dá para temperar a comida, ele disse com um sorriso banguela. Aquelas pequenas gentilezas foram curando aos poucos as feridas. Percebi que estava construindo algo novo. Não era a mesma vida de antes, nem seria. Mas era uma vida minha, feita de escolhas minhas, de força minha. Ainda assim, havia noites em que chorava. Chorava pela casa que perdi, pelo João que já não estava mais aqui para me abraçar, pelo filho que me rejeitou. Mas aos poucos as lágrimas foram ficando mais raras. E nos intervalos entre elas fui aprendendo a sorrir de novo. 3 semanas depois de me mudar, estava no mercadinho comprando verduras quando vi uma cena que me partiu o coração. Era uma mulher jovem, grávida, com uma criança pequena no colo. Ela estava no caixa contando moedas, tentando pagar uma cesta básica. Faltavam alguns reais. O moço do caixa balançava-se a cabeça, impaciente. A mulher começou a tirar itens da sacola, decidindo do que poderia abrir mão. Não pensei 2 vezes. Me aproximei e disse: "Eu pago o que falta." A mulher me olhou com os olhos cheios de lágrimas. "A senhora não precisa." "Eu sei que não preciso, mas quero. Paguei a diferença." A mulher agradeceu várias vezes, com a voz embargada. Quando saí do mercado, senti algo diferente dentro de mim. Uma leveza. Como se, ao ajudar aquela mulher, eu estivesse também ajudando a mim mesma. Foi naquele momento que tomei uma decisão. O dinheiro que tinha sobrado da venda do terreno, quase 150 mil reais, estava parado na conta, esperando. Eu tinha pensado em guardar para emergências, para a velhice, para qualquer imprevisto.
Mas de repente percebi que aquele dinheiro podia fazer mais do que ficar acumulando juros no banco. Podia mudar vidas. No dia seguinte, liguei para Neuza. Neuza, preciso falar com você. É importante. Marcamos no abrigo. Quando cheguei lá, senti uma nostalgia estranha. Aquele lugar tinha sido meu refúgio, minha salvação. As mulheres que estavam na sala me cumprimentaram com sorrisos. Terezinha veio correndo me abraçar. Dona Lourdes, que saudade! Como tá a casa nova? Tá ótima, Terezinha. Ótima. Vou te levar lá um dia desses para tomar um café. Neuza me levou até a sala dela, fechou a porta e sentou à minha frente. E então, Dona Lourdes, o que aconteceu? Respirei fundo. Eu quero doar o dinheiro que sobrou da venda do terreno para o abrigo. Neuza arregalou os olhos. Dona Lourdes, a senhora tá falando sério? Completamente. Eu tenho minha casa, tenho uma aposentadoria pequena, mas que dá para viver. Esse dinheiro parado não faz sentido. Mas aqui nesse lugar ele pode ajudar tantas mulheres. Pode reformar o prédio, comprar camas melhores, oferecer mais cursos, ajudar mais gente a recomeçar. Neuza ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que eu tinha dito. Dona Lourdes, isso é muito generoso. Mas a senhora tem certeza? Não quer guardar para emergências, para o futuro? Neuza, eu tenho 74 anos. Não sei quanto futuro ainda tenho pela frente. Mas sei que posso fazer diferença no presente. Vocês me acolheram quando meu próprio filho me rejeitou. Esse é o mínimo que posso fazer. Neuza se levantou, contornou a mesa e me abraçou forte. Senti ela tremendo e percebi que estava chorando. A senhora é uma bênção, Dona Lourdes. Uma bênção. Nos dias seguintes, cuidamos de toda a documentação. Criei uma doação formal, com contrato registrado em cartório, para garantir que o dinheiro seria usado exclusivamente para melhorias do abrigo e assistência às mulheres. Neuza me manteve informada de cada passo. Eles já tinham planos: reforma dos banheiros, compra de novos colchões, ampliação da cozinha, contratação de mais uma psicóloga. Quando tudo estava finalizado, Neuza organizou uma pequena cerimônia no abrigo. Não era nada pomposo, apenas as funcionárias e as mulheres que estavam abrigadas ali no momento. Fizeram um bolo, penduraram algumas bandeirinhas coloridas no refeitório. Quando cheguei, todas aplaudiram. Fiquei sem graça, com as bochechas quentes de vergonha e alegria. Dona Lourdes, começou Neuza na frente de todas. A senhora nos ensinou que generosidade não é sobre ter muito, mas sobre dar o que se pode. A senhora poderia ter guardado esse dinheiro, mas escolheu transformar sua dor em amor. Escolheu fazer diferença. Em nome de todas nós, muito obrigada. Houve mais aplausos. Terezinha estava chorando. Várias outras mulheres também. Eu tentei segurar as lágrimas, mas não consegui. Foi um dos dias mais bonitos da minha vida. Voltei para casa naquela tarde com o coração leve. Pela primeira vez desde o incêndio, senti que tinha feito algo verdadeiramente importante. Não só sobrevivi, transformei. Estava na cozinha preparando o jantar quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi com desconfiança. Alô? Dona Lourdes Maria da Conceição? Sim, sou eu. Aqui é o cartório Oliveira e Souza, de Goiânia. Estou ligando para informá-la sobre a conclusão de uma transação imobiliária. Franzi a testa. Transação imobiliária? Que transação? A senhora vendeu o imóvel localizado na Rua das Acácias, número 1458, apartamento 304, não foi? Meu coração parou por um segundo. Rua das Acácias. Esse é o endereço do apartamento do meu filho. Exato. O imóvel estava registrado em seu nome como avalista de um empréstimo realizado em 2019. Com a quitação do empréstimo pela senhora em 2021, a propriedade foi automaticamente transferida para seu nome, conforme cláusula contratual. A senhora autorizou a venda na semana passada, através de procuração digital. O valor já foi depositado em sua conta. Fiquei gelada. Eu não autorizei venda nenhuma.
Há algum engano, senhora. Temos aqui toda a documentação assinada digitalmente pela senhora, com reconhecimento de firma digital através de certificado. A venda foi concluída ontem. Mas eu não. E então me lembrei. Lembrei do dia em que assinei aqueles papéis com Neuza, pensando que eram apenas autorizações para as buscas do terreno. Mas havia outros documentos ali. Documentos que eu mal li, confiando cegamente. Neuza tinha mencionado algo sobre regularizar pendências, mas eu estava tão focada no terreno que não prestei atenção. Será que... Não, Neuza não faria isso. Ou faria? Dona Lourdes, a senhora está aí? Estou. Pode. Pode me mandar uma cópia desses documentos por e-mail? Claro. Qual o seu e-mail? Dei meu endereço de e-mail, agradeci e desliguei. Meu coração estava disparado. Corri até o computador velho que tinha comprado de segunda mão. Liguei e esperei ansiosamente abrir o e-mail. Quando os documentos chegaram e eu abri, confirmei. Estava ali. Minha assinatura digital em uma procuração que autorizava a venda do apartamento da Rua das Acácias. A data era de 3 semanas atrás, mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Olhei mais atentamente os documentos. Havia uma observação. Imóvel utilizado como garantia de empréstimo quitado pela proprietária em 15 de março de 2021, transferindo automaticamente a titularidade conforme cláusula 7, 2 do contrato original. Então era verdade. O apartamento onde Evandro morava estava no meu nome. E sem saber, sem ter consciência plena do que estava fazendo, eu tinha autorizado a venda. Ou será que no fundo, muito no fundo, eu sabia? Sentei devagar na cadeira, tremendo. Tentei lembrar daquele dia no abrigo, das pilhas de papéis que assinei. Neuza tinha explicado cada um? Eu tinha lido todos? Ou eu simplesmente confiei e assinei tudo sem questionar? Não conseguia me lembrar. A cabeça estava confusa, o coração batendo descompassado. Peguei o telefone e liguei para Neuza. Ela atendeu no segundo toque. Dona Lourdes, tudo bem? Neuza, eu preciso te perguntar uma coisa. Naqueles papéis que assinei no abrigo, tinha alguma coisa sobre vender um apartamento? Houve uma pausa do outro lado da linha. Dona Lourdes, tinha sim. Era a procuração para regularizar a situação do apartamento do seu filho. Lembra que a senhora me contou que tinha sido avalista de um empréstimo dele? Quando eu fiz a busca, descobri que o apartamento tinha passado para o nome da senhora, porque a senhora quitou o empréstimo. Aí eu expliquei que, legalmente, a senhora era a proprietária. Mas você não disse que ia vender. Dona Lourdes, eu perguntei o que a senhora queria fazer com o apartamento. A senhora disse que não queria nada que fosse do seu filho. Disse que queria vender e usar o dinheiro para ajudar o abrigo. A senhora não lembra? Tentei me lembrar. Tentei com todas as forças. Mas aqueles dias no abrigo eram uma névoa de dor, de confusão, de desespero. Será que eu tinha dito isso? Será que no meio da mágoa eu tinha tomado essa decisão? Eu não lembro direito, Neuza. Dona Lourdes, eu nunca faria nada sem a autorização da senhora. Eu juro. Se a senhora quer cancelar, a gente pode tentar reverter. Mas vai ser complicado porque a venda já foi concluída. Desliguei o telefone e fiquei ali sentada, olhando para a tela do computador. O apartamento do Evandro. O lugar onde ele me rejeitou. O lugar onde meu coração foi partido. Agora não era mais dele. Era como se o universo tivesse dado uma volta completa. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali, mas quando me dei conta, já era noite. Tinha ficado no escuro, sem nem acender as luzes da casa. Apenas sentada, processando tudo. E então, o telefone tocou novamente. Era o Evandro. Meu coração deu um salto. Fiquei olhando o nome dele na tela, piscando. Atender ou não atender? Meus dedos tremiam. Respirei fundo e atendi. Alô? Mãe! A voz dele estava alterada, furiosa. O que você fez? Fiquei em silêncio. Eu recebi uma ligação do cartório dizendo que você vendeu meu apartamento. Meu apartamento!
Como você pôde fazer isso? Como você ousa? Evandro, você tá louca? Você perdeu a cabeça completamente? Eu vou processar você. Vou tomar tudo de volta. Você não tinha direito. Evandro, abaixa a voz. Eu não vou abaixar nada. Você destruiu minha vida. Eu vou ter que sair daqui, procurar outro lugar. A Milena tá desesperada. E tudo por quê? Por vingança? Por que eu não deixei você ficar aqui naquela noite? A palavra vingança ecoou na minha cabeça. Vingança. Era isso? Era vingança o que eu sentia? Não é vingança, Evandro. Então o que é? Você vendeu minha casa. Não era sua casa. Era minha. Eu era a avalista do seu empréstimo, lembra? Quando você não conseguiu pagar, quem quitou fui eu. Vendi minhas joias, meus anéis de casamento, tudo o que tinha de valor para salvar você da inadimplência. E quando o empréstimo foi quitado, a propriedade passou automaticamente para o meu nome. Você sabia disso? Silêncio do outro lado. Você nunca disse nada. Porque mãe não cobra essas coisas, Evandro. Mãe faz porque ama. Mas agora descobri que amor sem reciprocidade é só sacrifício. E eu me sacrifiquei demais por você. Então você fez isso para me punir. Não, eu fiz porque precisava seguir em frente. Porque não posso ficar presa a alguém que me fechou a porta na cara quando eu mais precisei. Eu expliquei. A casa estava cheia. A Milena estava estressada. E eu estava sem ter onde dormir, Evandro. Eu estava sem ter onde dormir. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Respirei fundo. Você me deu R$ 200 e o endereço de um abrigo. Como se eu fosse uma estranha. Como se os 20 e tantos anos que passei criando, você não significassem nada. Mãe, eu. E sabe o que eu fiz com o dinheiro do apartamento? Doei. Doei para o abrigo que me acolheu quando você me rejeitou. Para que outras mulheres, outras mães, outras filhas tenham um teto, comida, dignidade. Você doou? Doei. E não me arrependo. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Ouvi a respiração dele do outro lado, ofegante. Eu não acredito. Eu simplesmente não acredito que você fez isso. Acredite! E agora, se me dá licença, eu preciso desligar. Mãe, espera. Desliguei. Desliguei e fiquei olhando para o telefone na minha mão. Meu corpo inteiro tremia. Mas não era de medo. Era de algo parecido com libertação. Por tantos anos vivi em função do Evandro. Minhas escolhas, minhas renúncias, meus sacrifícios, tudo girava em torno dele. E quando finalmente precisei dele, ele não estava lá. Mas agora eu não precisava mais. Não precisava da aprovação dele, do amor dele, da presença dele. Eu tinha a mim mesma. E isso, descobri naquele momento, era suficiente. Depois de desligar o telefone na cara do Evandro, fiquei sentada no escuro da sala por horas. Não chorei. Não senti raiva. Senti apenas um vazio estranho, como se tivesse acabado de soltar algo muito pesado, que carregava há anos, e agora meus braços não soubessem mais o que fazer sem aquele peso. A noite foi longa. Deitei na cama, mas o sono não veio. Ficava revirando a conversa na cabeça. Cada palavra que ele disse. Cada palavra que eu disse. Vingança! Ele tinha gritado. Mas não era vingança. Ou era? Será que no fundo, muito no fundo, uma parte de mim tinha querido que ele sentisse nem que fosse uma fração da dor que senti quando aquela porta se fechou? Levantei da cama quando o primeiro raio de sol começou a entrar pela janela. Preparei café, sentei na mesinha da cozinha e fiquei olhando para o quintal. As mudas de jabuticaba e goiaba que tinha plantado já estavam começando a criar raízes, as folhinhas verdes balançando suavemente com a brisa da manhã. Lembrei do que a Terezinha tinha me dito no abrigo. É como plantar. Você limpa o terreno, tira as pedras, revira a terra. Dói, cansa. Mas depois você planta de novo, rega com cuidado e a vida brota. Talvez fosse isso que eu estava fazendo, limpando o terreno,
tirando as pedras, revolvendo a terra dura e ressecada do meu coração para poder plantar algo novo. Mas doía muito. Os dias seguintes foram estranhos. Eu seguia minha rotina. Acordava, tomava café, cuidava do quintal, conversava com os vizinhos, preparava minhas refeições, mas sentia como se estivesse fazendo tudo no automático. Meu corpo estava ali, mas minha mente vagava, sempre voltando para o Evandro. Imaginava onde ele estava morando agora, se tinha conseguido alugar outro apartamento, se a Milena estava ainda mais irritada comigo. Imaginava se ele me odiava. E o pior, imaginava se eu me importava se ele me odiava. Neuza passou na minha casa uma tarde. Trouxe pão de queijo quentinho que tinha comprado numa padaria do caminho. Sentamos na varanda comendo e tomando café. Dona Lourdes, a senhora tá bem? Parece abatida. Tô bem, Neuza. Só cansada. É por causa do seu filho? Acenei com a cabeça. Ele me ligou, gritou comigo, disse que eu destruí a vida dele. Neuza ficou em silêncio por um momento, mastigando devagar o pão de queijo. E a senhora acha que destruiu? Não sei, não era minha intenção. Mas também não posso dizer que não senti uma pontinha de... não sei como chamar. Justiça, talvez? Como se finalmente as contas tivessem sido acertadas. Dona Lourdes, posso ser sincera com a senhora? Claro. A senhora fez o que podia fazer com as ferramentas que tinha no momento. A senhora estava machucada, ferida, rejeitada. E quando a gente tá assim, nem sempre as decisões que tomamos são as mais puras ou as mais santas. Mas isso não faz da senhora uma pessoa má. Faz da senhora uma pessoa humana. Olhei para ela sentindo os olhos marejarem. Mas eu não queria ser humana desse jeito, Neuza. Eu queria ser melhor. Queria ser como aquelas santas que perdoam tudo, que oferecem a outra face, que amam incondicionalmente. Mas eu não sou assim. Eu sou só uma velha cansada que não aguentou mais apanhar. Neuza segurou minha mão. Perdoar não é deixar baterem na gente de novo, Dona Lourdes. Perdoar é reconhecer que quem bateu é imperfeito, é falho, é humano. E decidir que a gente não vai mais deixar aquela dor comandar nossa vida. A senhora não precisa voltar para a vida do seu filho. Não precisa aceitar ele de volta. Mas precisa fazer as pazes com o que aconteceu, para não carregar isso como uma maldição. Como é que eu faço isso? Olha para frente. Constrói sua nova vida. E se um dia ele aparecer arrependido, aí a senhora decide se quer ou não abrir a porta. Mas a decisão tem que ser da senhora, no tempo da senhora, do jeito da senhora. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Uma semana depois, estava no mercadinho fazendo compras quando encontrei a Terezinha. Ela estava com uma sacola cheia de verduras, o rosto iluminado por um sorriso largo. Dona Lourdes, que alegria te ver! Nos abraçamos ali mesmo, no meio do corredor de massas. Terezinha, como você tá? Ainda no abrigo? Não. Consegui um emprego numa casa de família com direito a quartinho nos fundos. Comecei semana passada. É pouco, mas já é um recomeço. E olha, parte do que a senhora doou foi usado para comprar roupas novas pra gente ir nas entrevistas. Eu fui com uma roupa bonita, me senti apresentável e consegui o emprego. Senti o peito aquecer de alegria. Ai, Terezinha, que notícia boa! Que alegria! E tem mais. A Neuza me contou que tem outras mulheres conseguindo emprego também. A reforma dos banheiros já começou. E estão planejando abrir um curso de informática básica para a gente poder concorrer a mais vagas. Tudo isso por causa da senhora, Dona Lourdes. Fiquei sem palavras. Apenas abracei a Terezinha de novo, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Quando nos despedimos e eu voltei para casa com minhas compras, senti algo diferente dentro de mim. Era como se uma luz tivesse se acendido num cômodo escuro. O dinheiro que eu tinha doado, o dinheiro que vinha da venda do apartamento do Evandro, estava mudando vidas. Estava dando dignidade, oportunidade, esperança.
E de repente aquela decisão que eu havia tomado, consciente ou inconscientemente, ganhou um novo significado. Não era vingança, era redenção. Não pelos outros, por mim. O mês de outubro chegou trazendo calor e chuvas esparsas. Meu quintal estava ficando bonito, com as plantas crescendo fortes. Tinha começado a cultivar uma pequena horta também. Alface, tomate, cebolinha, coentro. Colhia pela manhã e dividia com os vizinhos. Dona Marlene me ensinou a fazer licor de jabuticaba. Seu Osvaldo me ajudou a consertar a cerca que estava quebrada. Eu tinha uma rotina, tinha amigos, tinha propósito, mas ainda havia um vazio. Um vazio do tamanho de um filho. Algumas noites olhava para o telefone e pensava em ligar para o Evandro. Não para brigar, não para cobrar, apenas para ouvir a voz dele, para saber se estava bem. Mas sempre desistia na última hora. O orgulho, o medo, a mágoa, não sabia dizer. Talvez fosse tudo junto. Foi numa terça-feira, no final da tarde, que ouvi a campainha tocar. Não estava esperando ninguém. Limpei as mãos no avental, estava preparando uma sopa de legumes. E fui até o portão. Era o Evandro. Meu coração disparou. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Usava uma camiseta simples e uma calça jeans velha. Nada parecido com o homem bem vestido que abriu aquela porta semanas atrás. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Eu do lado de dentro do portão, ele do lado de fora. Como um espelho invertido daquela noite em Goiânia. "Oi, mãe." A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. "Evandro, eu posso entrar?" Pensei em dizer não. Pensei em fechar o portão na cara dele. Fazer com que ele sentisse o mesmo que fiz sentir naquela noite. Mas olhei nos olhos dele e vi algo que não tinha visto antes. Arrependimento. Abri o portão. Ele entrou devagar, como se estivesse pisando em solo sagrado. Olhou em volta para a casa simples, para o quintal com as plantas, para a varanda modesta. "Ficou bonito aqui." "Obrigada." Ficamos ali parados, sem saber o que dizer. O silêncio era pesado, carregado de coisas não ditas, de mágoas não curadas. "Quer um café?" Perguntei finalmente. "Quero." Entramos. Ele sentou na mesinha da cozinha enquanto eu preparava o café. Minhas mãos tremiam um pouco. Coloquei as xícaras, o açúcar, o pão de queijo que tinha feito pela manhã. Sentei à frente dele. "Por que você veio, Evandro?" Ele mexeu no café com a colher, olhando para baixo. "Eu vim te pedir perdão." Senti algo se mexer dentro do peito. "Perdão por quê?" "Por tudo. Por ter fechado a porta na sua cara. Por ter te mandado pro abrigo. Por ter te tratado como se você fosse um estorvo. Por ter sido um filho horrível." As palavras saíram quebradas, entrecortadas por uma emoção que ele tentava controlar. "A Milena me deixou. Disse que não conseguia mais ficar comigo depois de descobrir o que eu tinha feito com você. Disse que qualquer homem que trata a própria mãe daquele jeito não merece respeito. Ela me deixou, mãe. E ela estava certa." Fiquei em silêncio, apenas ouvindo. "Eu tô morando num apartamento minúsculo, dividindo com mais 2 caras. Trabalho e volto pra casa. E fico pensando no que eu fiz. Pensando em como você deve ter se sentido naquela noite. E toda vez que eu penso nisso, eu sinto uma dor aqui." Ele colocou a mão no peito. "Uma dor que não passa." "E você acha que pedir perdão vai fazer a dor passar?" Minha voz saiu mais dura do que eu pretendia. Ele levantou os olhos para mim e vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. "Não, eu sei que não vai. Eu sei que o que eu fiz não tem desculpa. Não tem justificativa. Eu fui egoísta, fui cruel, fui indigno de ser seu filho. Mas eu precisava vir aqui e dizer isso. Precisava te olhar nos olhos e dizer que eu me arrependo, que eu te amo, que você sempre foi a melhor mãe que eu poderia ter tido e que eu fui um idiota de não ter valorizado isso." As lágrimas que eu estava segurando finalmente começaram a cair. "Você me partiu o coração, Evandro.
Me partiu de um jeito que eu não sei se consigo colar de volta. Eu sei, e não tô pedindo pra você me perdoar agora. Nem sei se você vai conseguir um dia. Só queria que você soubesse que eu tô arrependido. De verdade. Ficamos ali chorando em silêncio, cada um com sua dor. Depois de alguns minutos, enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Evandro, eu não vou mentir e dizer que tá tudo bem, porque não tá. Mas também não vou ficar carregando essa mágoa pelo resto da vida. Já carreguei peso demais. Então eu vou fazer o seguinte: eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço a paz de não ficar presa nessa dor. Mãe, mas perdoar não significa esquecer. E não significa que as coisas vão voltar a ser como eram. Você me machucou. E vai levar tempo para eu confiar em você de novo. Se é que um dia vou confiar. Ele acenou com a cabeça, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu entendo. E eu vou fazer o que for preciso para reconquistar sua confiança. Nem que leve anos. Talvez leve mesmo. Tomamos o café em silêncio. Não era um silêncio confortável, mas também não era hostil. Era apenas real. Quando terminou, ele se levantou. Eu vou indo. Mas posso voltar? De vez em quando? Não pra morar, não pra pedir nada, só pra ver você, pra conversar. Pensei por um momento. Pode, mas avisa antes. E respeita se eu disser que não tô pronta. Vou respeitar, prometo. Acompanhei ele até o portão. Antes de sair, ele se virou e me abraçou. Foi um abraço rápido, hesitante, como se ele tivesse medo de que eu rejeitasse. Não retribui com força, mas também não empurrei ele para longe. Apenas deixei acontecer. Quando ele saiu e eu fechei o portão, sentei no degrau da varanda e fiquei ali, olhando para o céu que começava a escurecer. Sentia uma mistura de emoções. Alívio, tristeza, esperança, medo, tudo ao mesmo tempo. Mas no meio de toda aquela confusão, havia uma coisa clara. Eu tinha feito a escolha certa. Para mim. Não para ele. Para mim. Os meses foram passando. O Evandro voltou algumas vezes, sempre avisando antes, sempre respeitando quando eu dizia que não estava preparada para recebê-lo. Aos poucos fomos reconstruindo algo. Não era a relação de mãe e filho que tínhamos antes. Aquela tinha morrido naquela noite em Goiânia. Era algo novo, algo menor, mais frágil, mas também mais honesto. Ele me ajudou a plantar mais mudas no quintal. Me ensinou a usar o celular para fazer videochamadas. Trouxe um bolo de aniversário quando fiz 75 anos. Pequenos gestos, pequenas pontes sendo construídas sobre um abismo enorme. Não sei se um dia vamos ter uma relação plena. Não sei se um dia vou conseguir olhar para ele sem sentir uma pontinha de dor ao lembrar daquela rejeição. Mas aprendi que a vida não é feita de finais perfeitos. É feita de recomeços imperfeitos, de escolhas difíceis, de perdões que não apagam a dor, mas que nos permitem seguir em frente. Foi numa manhã de domingo, quase 6 meses depois do incêndio, que acordei com uma sensação diferente. Não era felicidade plena. Ainda não. Mas era algo parecido com contentamento, com aceitação. Levantei, preparei meu café, sentei na varanda e fiquei olhando meu quintal. As jabuticabeiras estavam cheias de frutos pequeninos. As goiabeiras começavam a florescer. A horta estava verdejante. As galinhas que tinha comprado há algumas semanas ciscavam felizes no canteiro que fiz para elas. Pensei em tudo o que tinha passado. O incêndio, a rejeição, o abrigo, a descoberta do terreno, a venda, a doação, a reconstrução, o reencontro com o Evandro. Cada pedaço daquela jornada tinha moldado quem eu era agora. Não era mais a Lourdes que sacrificava tudo pelos outros, sem pensar em si mesma. Não era mais a Lourdes que aceitava qualquer coisa, com um sorriso no rosto e uma dor silenciosa no peito. Eu era uma Lourdes nova. Uma Lourdes que sabia dizer não, que sabia colocar limites, que sabia que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Dona Marlene passou na frente da minha casa e acenou. Acenei de volta.
Seu Osvaldo estava regando as plantas dele e gritou um bom dia. Gritei de volta. A vida simples, a vida comum, a vida que eu tinha construído com minhas próprias mãos. Entrei em casa e peguei o álbum de fotos novo que tinha começado a montar. Não tinha mais as fotos antigas. Tinham queimado todas. Mas tinha fotos novas. Da casa, do quintal, das minhas amigas do abrigo, da Neuza, do dia da doação. Algumas fotos recentes do Evandro. Tímidas, ainda poucas, mas ali. Abri numa página em branco e colei uma foto que tinha tirado naquela manhã. O quintal florido com o sol batendo nas folhas, criando sombras delicadas no chão de terra. Embaixo da foto, escrevi com a caneta: às vezes a vida precisa virar cinzas para que a gente aprenda o que é essencial. O essencial não é o que perdemos, é o que somos capazes de reconstruir com as próprias mãos. Fechei o álbum e o guardei na estante que tinha comprado na feira de usados. Voltei para a varanda. Sentei na cadeira de balanço que o seu Osvaldo me deu de presente de aniversário e fechei os olhos, sentindo o calor do sol no rosto. Pensei no João. Pensei que ele estaria orgulhoso de mim. Orgulhoso de ver que eu não desisti, que eu não deixei a dor me consumir, que eu me levantei, limpei as cinzas do vestido e recomecei. E então, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Um sorriso verdadeiro, que vinha de dentro, que nascia naquele lugar onde antes só havia dor. O telefone tocou. Era a Terezinha. Dona Lourdes, bom dia. A senhora tá ocupada? Não, minha filha. Por quê? A gente vai fazer um almoço aqui em casa. Eu e mais algumas meninas do abrigo que conseguiram se reerguer. Queria saber se a senhora pode vir. Afinal, a senhora é a madrinha de todas nós. Senti o peito aquecer. Claro que vou, Terezinha. Que horas? 12:00. E olha, cada uma vai trazer um prato. A senhora pode trazer aquela farofa gostosa que fez naquele dia no abrigo? Posso sim. Vou preparar com carinho. Desliguei e fiquei olhando para o telefone. Madrinha. Ela tinha me chamado de madrinha. Entrei na cozinha e comecei a separar os ingredientes para a farofa. Bacon, linguiça, ovos, cebolinha, manteiga, farinha. Enquanto cozinhava, cantarolava uma música antiga que o João gostava. Luz do sol, que a folha traga e traduz. Em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. A vida tinha me dado uma segunda chance. E dessa vez, eu estava fazendo diferente. Estava plantando raízes não só na terra, mas também no meu coração. Raízes de amor próprio, de dignidade, de perdão. Não o perdão que se curva e aceita tudo, mas o perdão que liberta e segue em frente. Tinha aprendido que não precisamos aceitar menos do que merecemos, só porque temos medo de ficar sozinhos. Que estar sozinho não é solidão quando estamos em paz com nós mesmos. E que família verdadeira não é aquela que compartilha o sangue, mas aquela que estende a mão quando o mundo desaba. Terminei de preparar a farofa. Coloquei num pote bem tampado. Tomei banho. Vesti um vestido florido que tinha comprado na semana anterior. Um vestido bonito, colorido, que me fazia sentir viva. Passei batom, penteei o cabelo, me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta não era a mesma que tinha perdido tudo no incêndio. Era alguém mais forte. Alguém que tinha passado pelo fogo e não tinha virado cinzas. Tinha virado luz. Peguei a farofa, tranquei a casa e saí. O sol estava alto, o céu azul sem nenhuma nuvem. Caminhei até o ponto de ônibus cantarolando, com o coração leve. E naquele momento, com o sol no rosto e a certeza de que estava exatamente onde deveria estar, entendi. Eu não havia apenas sobrevivido. Eu tinha renascido. Fim. Porque maior peso que carregar mágoa é carregar a si mesmo com dignidade. E quando aprendemos isso, descobrimos que sempre fomos mais fortes do que imaginávamos. Implorei abrigo ao meu filho depois que o fogo destruiu minha casa, mas ele me empurrou para fora,
dizendo que não queria clima de velório. Semanas depois, ele recebeu uma ligação descobrindo que a casa onde morava havia sido vendida e sua herança doada.